O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto bastante simples e que eu espero que ajude você. Estou aqui no meu caderninho com algumas anotações que eu fiz e eu vou falar sobre como investir é mais fácil do que você pensa. Existe uma ideia criada socialmente que investir é bastante difícil, que investir é para pessoas ricas, e aí às vezes a gente ouve histórias de pessoas bastante simples que chegaram ao final da sua vida milionárias porque elas tinham constância dentro dos investimentos, elas tinham uma crença e um planejamento que fez elas chegarem até esse resultado. Eu vou discutir alguns pontos do que a gente pode fazer para a gente conseguir chegar nesse resultado. O primeiro deles é sobre o comportamento. Muita gente, quando começa a investir, elas ficam fissuradas em tentar entender sobre técnicas de investimento, sobre tipos de ativo, sobre qual que é o melhor você fazer, se eu tenho que investir em dólar, se eu tenho que investir em ações brasileiras, em fundo imobiliário, em ETF, o que que eu faço, qual que é o código, o que que significa o código 3, o código 5, o código 12, split de ações, o que que é isso? Aí começa a ler um monte de termo, entra num blog sobre dicionário da bolsa, e aí aprende 30 novos termos, não faz ideia de como usar eles, acha que para investir você tem que fazer stop loss, comprar e vender opções, e aí complica e acaba não entendendo que grande parte do resultado que vai ter dentro dos investimentos, ele depende única e exclusivamente do comportamento. Por que que isso acontece? Se nós formos analisar e se nós pegarmos duas pessoas distintas e dermos o mesmo valor para elas, às vezes até o mesmo ativo, falar: você vai comprar somente esse tipo de ativo e você também vai fazer a mesma coisa. Os resultados dessas pessoas serão diferentes, porque a forma delas reagirem vai ser diferente. Então isso vai influenciar no seu resultado financeiro. Imagina que você comprou, montou uma carteira de investimentos com R$ 10.000 e no primeiro mês investido sua carteira caiu 20%. Então foi para R$ 8.000. Como que você vai reagir a isso? Você vai comprar mais ativos, vai se sentir seguro, ou você vai ficar desesperado, nervoso, vai tomar atitudes dentro do mercado que não são as mais corretas? Provavelmente, se você não tem a sua parte comportamental bem trabalhada, você vai fazer isso. O comportamento ele depende, além de um comportamento que você tem na sua vida, você ter uma melhora nesse comportamento, ou seja, praticar atividade física, dormir bem, se alimentar bem, para você estar disposto, para você tomar melhores decisões. Isso é comprovado cientificamente, não é balela, não é papo de coach. Você precisa fazer isso porque você vai ter um resultado melhor, uma reação melhor. E o outro lado é a parte da experiência. Então, quando você tiver uma boa experiência dentro dos investimentos, aliado a um bom comportamento, você vai reagir de uma forma melhor. Imagina que você está iniciando agora e do outro lado da balança você tem uma pessoa com bom comportamento e vai ter uma boa reação quando acontecer. Essa pessoa, ela vai tomar o seu dinheiro. Por quê? Porque você vai se desesperar dentro do mercado financeiro. Então você precisa trabalhar a sua parte comportamental antes. Isso eu ensino dentro da Start Grana, mas caso você não assine a Start Grana, você precisa trabalhar isso. E eu sei que às vezes é difícil você explicar, é até difícil você ensinar, porque muita coisa vem de uma bagagem, de um entendimento que você tenha de vida, mas acho que o primeiro ponto é você entrar num modo de consciência, você saber que você precisa melhorar. A partir do momento que você entende, ó, eu preciso melhorar, eu vou buscar meios para fazer isso, já é um bom começo. Então você tem que ter essa consciência e aí você vai buscar essa mudança. O segundo ponto é gastar menos que ganha. E aí eu sei que você vai olhar para mim e vai falar: "Rafa, isso é óbvio". Eu sei que isso é óbvio, mas as pessoas não fazem. E aí, mais óbvio do que eu falar que é óbvio, é eu dizer que as pessoas não fazem, porque isso torna-se mais óbvio ainda. E as pessoas, elas simplesmente não fazem. Por quê? Porque elas não têm alguma técnica, elas não têm um planejamento, elas não têm nada estruturado, elas apenas recebem o salário e gastam. Se você pegar um grupo de 10 pessoas e perguntar para essas 10 pessoas quanto é o seu prolabore, quanto é o seu salário líquido que você recebe, eu acredito que uma ou 2 pessoas talvez saibam responder, a maioria das pessoas não sabem, porque elas não leem, elas não fazem ideia de quanto elas ganham, elas sabem: "Ah, o meu salário bruto é X valor", porque o dia que ela foi contratada, assinou a carteira, colocaram esse valor, mas ela não tem um controle de quanto ganha e nem de quanto gasta. Então você precisa primeiro saber o quanto que você está ganhando,
para você começar a controlar o quanto você gasta. E aí existe algumas técnicas para você fazer isso, que a principal delas é você pegar uma parte do seu salário assim que você recebe, você guardar. Eu sempre recomendo 20%. Quem assiste meus vídeos deve estar careca de saber, mas eu preciso que faça. Não dá pra gente ficar só na teoria, tem que ir pra prática. Você precisa guardar 20% do que você ganha, porque se você guardar 20% do que você ganha, você vai estar gastando menos do que você ganha. Isso é óbvio. Então você vai conseguir atingir isso. Ao longo do tempo vai sobrar dinheiro para você. É esse o nosso desejo como investidor, ter mais dinheiro do que a gente gasta, e é possível fazer isso. O terceiro passo, que não existe uma ordem, mas eu coloquei aqui, até tem uma ordem lógica, é aumentar fontes de receita. E aqui eu vou fazer um pouco diferente, até eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre fontes de receita, mas eu vou falar de uma parte um pouco mais específica. Você vai aumentar suas fontes de receita a partir do momento que você tiver mais estudo, e estudo é revertido em conhecimento. Então, conforme você mais estuda, mais conhecimento você adquire, mais conhecimento adquire, mais fácil vai ser ou mais chance você vai ter de ter mais fontes de receita. Isso é algo básico. Para você enriquecer, você precisa ter mais fontes de receita. Para você ter mais fontes de receita, você precisa ter mais conhecimento. Então, ao invés de você focar no dinheiro, no que você quer fazer, o que que eu posso fazer de fonte de receita? Você precisa aprender uma nova habilidade. Você precisa estudar. A partir do momento que você adquire o conhecimento, você está preparado para oportunidades que a vida vai te oferecer. Às vezes no teu trabalho vai surgir um cargo que você é aquela pessoa que já estudou, já fez aquele curso, já entendeu como é o mecanismo da coisa, e você vai levantar a mão, vai falar: "Ó, eu posso ir para esse cargo porque eu tenho conhecimento". Então você vai estar à frente de outras pessoas. Nós temos a tendência de querer aumentar salário, aumentar rendimento fazendo a mesma coisa, esperando que Deus, né, rezando: "Ah, Deus vai me dar mais renda", mas ele não vai te dar mais renda caso você não se esforce para ter essa renda. E o esforço, ele tem que ser mental, de conhecimento, não um esforço através de prática, através de execução. "Ah, estou fazendo mais horas de trabalho, mas não estou ganhando mais". Você só está trocando horas por dinheiro. Você precisa trocar conhecimento por dinheiro, e assim você vai conseguir crescer. O outro passo é planejamento. Então você precisa investir com constância. Guarda essa palavra, constância é o que vai te fazer tirar de um ponto A e levar para um ponto B. Isso em tudo que você fizer na sua vida. Tudo. Tudo que você fizer vai ser definido pela constância. Se você quer crescer na rede social, se você quer aumentar a tua renda, se você quer aprender a estudar, a ler, se você quer ter mais renda, você vai precisar de constância. Constância é você fazer sem falhar. Tem uma regra dos 2 dias que, se você se comprometer a fazer alguma coisa com constância e você ficar 2 dias sem fazer, você está falhando. Então você precisa fazer basicamente todo dia. Então, se você quer investir, você precisa ter constância, você precisa estar sempre com o objetivo de guardar dinheiro, com o objetivo de economizar, com o objetivo de estudar e conhecer tipos de investimento, guardar seu dinheiro. E aí, quando você começar a fazer isso com constância, isso quer dizer todo mês guardar dinheiro, toda semana fazer tal aporte, sempre com frequência, você vai conseguir chegar lá de uma forma muito mais fácil e duradoura. É como se você estivesse construindo raízes, você está fazendo uma formação ali, uma base sólida. Não aquele cara que investe muito, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, e aí fica um bom período sem investir. Essa constância vai te fazer chegar no ponto que você quer com uma facilidade muito maior. O outro ponto é escolher ativos simples e fáceis. Esse aqui, eu até comentei um pouco no início do vídeo, que as pessoas, quando começam a investir, elas querem abraçar o mercado financeiro inteiro. Então, elas começam a estudar ações, aí ela descobre que existe fundo imobiliário, aí ela descobre que existe dividendo, aí ela descobre que existe stock picking, e aí ela descobre que existe ações americanas, e aí ela descobre que existe ADR ou ETF, e daí ela descobre que existe um índice, daí ela começa a estudar o índice, e daí quando vê, passou-se 3 anos, 5 anos, e a pessoa está só estudando para chegar no melhor momento para ela começar a investir. Você precisa fazer o básico. O básico é feijão com arroz. Monta uma carteira com 2 ativos, 3 ativos e começa a comprar eles. "Ah, Rafa, subiu, caiu".
Que eu faço? Continuo comprando esses ativos. Com o passar do tempo, você vai entender. Mas a maioria dos investidores, o próprio Warren Buffett, a grande fortuna dele veio de 10 ativos. 10. Ele tinha 10 ações e foi com isso que ele enriqueceu durante a vida inteira. Ele está quase chegando no trilhão com 10 ativos. Ele teve mais ações, mas o grande valor dele, o principal montante, estava nesses 10 ativos. Então você não precisa complicar, você não precisa fazer algo em excesso. O básico vai te trazer um retorno muito melhor dentro do mercado financeiro. Quem faz o básico sempre tem um rendimento maior do que o simples. Tem um livro que eu acabo recomendando bastante, ele aqui, que é o Investidor de Bom Senso. Esse livro aqui, ele tem alguns gráficos que ele fala sobre pessoas que investem em ETF, que é simplesmente você comprar um ativo que de algum índice ali e você sentar em cima dele. Você vai ter um rendimento maior do que os fundos, rendimento maior do que você montasse uma carteira de ações, ou seja, é você simplesmente fazer o básico dentro do mercado financeiro. E é o que as pessoas não fazem, as pessoas têm dificuldade de fazer, porque elas acham que para investir você tem que fazer a coisa mais complexa do mundo. E aí existe aquele problema que quando você mostra para alguém que já investe há anos de uma forma errada, que não segue essas regras, ela vai falar que a tua carteira tá muito simples, ela vai dar risada, ela vai tirar sarro de você e você tende a querer achar que investir é complexo e não é, investir é bastante simples. O grande problema é que a gente volta para o número um, que é o comportamento. Investir é tão simples que nós achamos que temos que complicar para fazer a coisa certa e não é. É difícil a gente manter essa simplicidade ao longo do tempo. Por isso que eu criei a Start Grana e se você quiser ajuda para investir, você pode entrar lá clicando no link que tem aqui na descrição que vai te ajudar a pôr os pés no chão, a entender que investir é fazer o básico. É a melhor forma que você vai ter de ter retorno. E isso, caso você questione e ache que não, leia esse livro que você vai entender exatamente sobre o que eu estou falando. O outro passo aqui é praticar. Então, você precisa abrir conta numa corretora, comprar uma ação e vender uma ação só para você entender como o mecanismo funciona. Você não precisa ler gráfico, lógico que tudo que tiver acessório que te ajude na decisão, ok. Mas você consegue apenas abrir a sua corretora, enviar uma ordem de compra, você vai colocar o nome do ativo que você quer, a quantidade, o valor que você está pagando, enviou a ordem. A única coisa que você precisa fazer para aprender a investir é isso: abrir conta numa corretora, depositar um valor na corretora, abrir o local dentro da corretora onde você faz uma ordem, você coloca o ticker, a quantidade e o preço a mercado, ponto. Enviou a ordem, é isso que é investir, a parte prática. Não precisa você comprar um curso, ficar 3 meses estudando como investir no mercado de ações. Você só precisa fazer isso. A parte técnica, fundamentalista, é outra situação, mas a parte prática é básica, é só fazer isso. Você não precisa fazer stop loss, você não precisa fazer nenhuma estratégia, você não precisa ficar escolhendo o preço. Se você está iniciando, se você já é intermediário, avançado, aí a gente está falando de um outro tipo de raciocínio. Aí é uma outra situação. Mas para o começo, é só esse básico que você precisa fazer e nada mais. E o último ponto, paciência para ter resultado. Simples assim, paciência para ter resultado. Já poderia encerrar o vídeo aqui porque não tenho que falar, ter paciência. Você plantou, você vai colher. A diferença, quando a gente planta uma árvore, eu plantei um abacateiro, mais ou menos, acho que foi em 2016, já passaram-se 9 anos que eu plantei abacateiro. Foi um dia que eu fui comprar o abacate, estava muito caro, e eu falei, vou plantar um abacateiro, para quando der abacate, eu vou ter meus próprios abacates. E eu dei o nome dele de Jeremias. Até a semana passada eu passei lá pelo Jeremias, eu plantei ele numa praça aqui em Curitiba. Ele tá com uns 2,5 metros, mas ainda não deu abacate. Foram 9 anos. E eu tô esperando dar o abacate. Eu esperei todo esse tempo. Eu sei que em algum momento ele vem a dar abacate. Então a gente não pode querer comprar, montar uma carteira de ações e querer o retorno em um ano, querer o retorno em 6 meses. Isso depende do ciclo de mercado, depende
de vários outros fatores que não somente o nosso. Você não investe para retirar. Se você quer investir para retirar daqui 6 meses, aí você compra raspadinha, alguma outra coisa que pode ter a probabilidade de você ganhar, mas é bastante remoto, mas pelo menos você vai ganhar dinheiro rápido. Não existe forma dentro dos investimentos de ganhar dinheiro rápido. Rafa, mais uma vez eu investi e ganhei. Sim. E as vezes que você perdeu? E as vezes que aquela pessoa não contou para você que perdeu? Então ela não teve consistência dentro do mercado financeiro. Então, o básico do mercado é você investir com paciência. Até vamos dar uma recapitulada aqui, porque para você conseguir investir com paciência dentro do mercado, você precisa ter comportamento, você precisa sobrar dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, você não consegue investir. Você precisa estudar para você ter mais dinheiro, para você conseguir investir mais. Você precisa ter um planejamento. Então, esse planejamento é ter constância de quanto em quanto tempo eu vou aportar, de quanto em quanto tempo eu vou comprar ativos. Isso é constância. Você tem que escolher ativos simples e fáceis, de fácil entendimento. Você tem que comprar uma ação, saber o que aquela empresa faz. Não adianta você montar uma carteira de 20 empresas e falar: ah, o que que essa empresa faz? Ah, não sei. Mas por que você comprou? Ah, porque um amigo meu tinha na carteira e eu comprei. Você tem que saber o mínimo sobre a empresa. Se eu falar para você hoje sobre a Petrobras, você sabe o que ela faz? Sabe. É um setor que você gosta, você conhece, você gosta desse tipo de empresa? Ah, não gosto de empresa estatal, então não compra. Ah, mas deu uma oportunidade. Talvez procure outra oportunidade. Ah, mas eu quero ter. Então tudo bem, mas você tem que entender o que você está fazendo. Praticar, que é basicamente você comprar ação e entender como funciona ali dentro da sua corretora. Isso é bastante simples de fazer, bastante fácil. Uma vez feito, você já aprendeu e não precisa mais fazer isso. E você ter paciência para colher da mesma forma que eu estou 9 anos esperando o Jeremias dar um abacate. Até hoje ele não deu, mas enquanto isso eu vou comprando meus outros abacates lá. Eu não deixo de comer abacate. Você precisa ter os seus investimentos, mas você pode continuar comprando suas coisas, você pode continuar utilizando o dinheiro. Você não precisa depender desse investimento para sobreviver. Pensa que é lá para o futuro que você vai ter os rendimentos. Em algum momento ele vai chegar, e conforme mais tempo passar, maior a chance de você obter lucro dentro dos investimentos, ficar positivo no mercado financeiro. É isso, muito obrigado. Não deixe de seguir o meu canal. Conheça a Start Grana, o link está na descrição. Até a próxima. Tchau.